Olá, queridos, aqui é o Nadotti. E para quem não sabe, o incrível mundo de Gumball agora terá uma nova temporada com um novo nome até, que é o Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. Seus primeiros 20 episódios foram lançados já, mas apenas nos Estados Unidos, pela plataforma da Hulu. O desenho também será lançado no Brasil, mas apenas no dia 6 de outubro desse ano. Então, se você quiser esperar para assistir em português e não tomar spoilers por enquanto, eu recomendo você não assistir essa minha série de vídeos que eu vou trazer agora, onde eu vou analisar cada um desses episódios. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas reviews. Com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o primeiro episódio da série se chama O Hambúrguer. Ele já começa com a mesma cena que tinha sido postada num teaser antigo, mostrando a casa dos Wattersons e talvez a cidade inteira coberta de poeira, como se tivesse tudo largado ali há anos. E bom, foi isso mesmo. 7 anos para ser exato. Aí a gente entra no quarto do Gumball e do Darwin, eles acordam de um tipo de hibernação todo empoeirados. E o Gumball pergunta o que tá acontecendo e o Darwin só fala: a gente tá atrasado pra escola. O Gumball dá um espirro espalhando pó pra todo lado e aí ele pergunta: mas a gente tá atrasado quanto tempo? E o Darwin responde: 7 anos. Afinal, esse é o tanto de tempo desde o último episódio da série. É muito legal que eles foram direto ao ponto, quebrando a quarta parede sem dó. E aí começa a nova abertura, que mudou, mas eu gostei bastante. Eles conseguiram inovar, mas mantendo a essência da anterior. Eu vi algumas pessoas que não gostaram do novo logo dessa série, mas eu particularmente achei bem legal. O antigo ali é clássico, é muito bom também. Mas desse novo eles trouxeram vários elementos para as letras, com cada um tendo um tipo de volumetria, etc., que faz muito mais sentido pro desenho, pois ele é conhecido por conseguir misturar todos esses estilos visuais muito bem. Então achei que combinou esse novo conceito. Enfim, começando o episódio de verdade, a senhorita Simon tá tentando dar uma aula sobre os perigos do fast food com um senhor pequeno vestido de hambúrguer. E coitado, ele sempre acaba se ferrando, pois para ensinar isso, ela simplesmente começa a bater nele, tipo, bater mesmo. Ou seja, as técnicas dela continuam péssimas e o humor sombrio da série continua maravilhoso. Isso meio que funciona, pois o Darwin jura que nunca mais vai comer fast food. Mas por outro lado, o Gumball só fica com mais fome. Quando eles chegam em casa, o Gumball tenta pegar umas besteiras para comer, mas o Darwin dá um tapa e derruba tudo. E aí o Ricardo aparece animado, dizendo que trouxe, adivinha, o Joyful Burger para o jantar. O Gumball, claro, fica feliz e o Darwin revoltado. E as expressões são exageradas do jeitinho que a gente já conhece. Só que o Darwin dá um pulo estilo câmera lenta e dá uma voadora no saco de hambúrguer que voa direto para a rua. O Ricardo, claro, vai atrás e aí um caos. Um carro bate no poste, um caminhão bate no carro e um avião cai em cima dele. É o que a gente espera de Gumball. Depois disso, o Gumball e o Darwin saem andando pela cidade. O Darwin tenta convencer o Gumball a comer saudável, mas o Gumball só consegue pensar em hambúrguer, aprofundando a crítica do episódio, que coincidentemente o vídeo paralelo que eu estou fazendo é sobre as críticas anticapitalistas que são usadas principalmente com o Larry. E esse episódio tem tudo a ver com esse outro vídeo que eu já estou fazendo, pois nele eles já fizeram essa crítica de como o fast food é prejudicial, mas a gente acaba consumindo isso pela propaganda. O fast food está enfiado na nossa cara o tempo todo, com propagandas apelativas e um produto hiper palatável, que quando você acostuma a comer, a comida de verdade já não tem mais sabor, já não é mais agradável. Então eles entram num restaurante saudável e o Gumball começa a zoar os posters, dizendo que a galera só tá sendo vegana para tentar colorir a vida vazia de selfies deles. E sim, aparentemente o Gumball acredita na cultura woke de alguma forma. E aí entra o Larry, que se vocês não lembram, é o cara que trabalha em todo o canto de Elmore. Então assistam meu vídeo novo quando lançar para vocês lembrarem mais dele. Ele serve uma salada feita com pedaços de hambúrguer velho. Os dois saem dali e vão tentar comprar frutas e legumes, mas quando vão pagar, os preços estão altíssimos. Aprofundando mais na crítica, que além da propaganda abusiva, comidas realmente saudáveis são tão desestimuladas a serem produzidas no nosso modo de produção capitalista que
eles se aproveitam disso para conseguir lucrar ainda mais, pois a meia dúzia de produtores que conseguem produzir dessa maneira tem um custo muito elevado e acabam disponibilizando isso em um preço que não é nada competitivo, o que faz ser mais fácil optar pelo próprio fast food, principalmente nos Estados Unidos. Inclusive, comendo mal faz com que as pessoas tenham uma saúde pior e a área da saúde, que é toda privatizada lá, acaba tendo mais lucro também. Então, é toda uma engrenagem pensada apenas para promover lucro mesmo. Enfim, como não tem mais opção, eles decidem plantar a própria comida. Mas na hora de comer, o Larry aparece de novo, agora queimando tudo. Por quê? Porque eles usaram sementes com copyright. E aí aparece o verdadeiro vilão, o Mr. Bilderberg. Exatamente, um hambúrguer falante, que, pasmem, é dono de tudo em Elmore. Lojas, comidas, animais, sementes, tudo é dele. E quando Gumball e Darwin pedem explicação do que tá acontecendo, ele responde: sou rico, não preciso explicar nada. E gente, vocês não sabem o quanto eu tô feliz que Gumball continuou sendo um desenho que faz essas críticas sociais. Realmente é muito bom. O cara ter poder aquisitivo faz simplesmente ele estar acima de tudo. Mas então, como eles são pobres, ele decide explicar em forma de propaganda. Algo que vai acontecer bastante nesses episódios, que são as músicas. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de musical, por exemplo, mas algumas músicas ficaram bem legais. E essa primeira aqui realmente ficou muito boa. Tem até o Gumball cantando, implorando para ele parar com a ganância. Mas o Mr. Bilderberg responde que não vai, porque ele é do mal mesmo. Essa parte da crítica eu discordo um pouco, pois coloca uma culpa moral em toda essa questão, como se essa pessoa rica que detesse tudo, se no caso ela fosse boa, assim, moralmente falando, essas coisas ruins não aconteceriam, o que não é verdade. Mas, enfim, acaba com eles desnutridos, querendo comer, e como não sobrou mais nada, a única opção ali seria o próprio Sr. Bilderberg. Então o episódio acaba dando a entender que eles comeram o hambúrguer, que é praticamente o burguês dono de tudo em Elmore. Um final digno desse desenho maluco. E sinceramente eu achei que o desenho começou muito bem. Achei até um pouco coincidência demais todos os assuntos que eles trouxeram, pois é muito parecido com o vídeo que eu já estava fazendo. Essa parte das críticas sociais em Gumball é uma das minhas partes favoritas, pois ele é bem diferente de todos os outros desenhos. Pois ele é um desenho extremamente absurdo, onde literalmente qualquer coisa pode acontecer, mas eles também usam isso para exagerar as coisas que realmente acontecem no nosso mundo, pois às vezes algumas coisas são tão surreais que realmente parecem que saíram de um desenho maluco, mas infelizmente elas acontecem verdadeiramente no nosso mundo. São problemas reais do nosso cotidiano, e Gumball consegue ser extremamente atual e acurado nisso. Isso é um dos pontos que faz ele ser um dos desenhos que eu mais gosto, assim, tanto hoje quanto antigamente. O segundo episódio começa com a Nicole chegando em casa cheia de sacolas de supermercado. Aquela cena que a gente já viu várias vezes, reforçando que a família não mudou nada. Todos os homens largados no sofá e todas as tarefas domésticas acabam sobrando para Nicole. E o Darwin, ali largado, ainda tem a audácia de dizer que a pilha do controle remoto acabou. Tipo, a única coisa que ele tá fazendo é apertar um botão para assistir a TV. E agora nem isso ele consegue fazer direito. Só que ao invés de ficar muito brava, a Nicole sobe para o computador e vai comprar pilhas novas online, desabafando que está cansada de fazer tudo sozinha. E aí que aparece uma assistente virtual no PC. Ela passa por várias vozes até escolher Ori, que já chega analisando todo o histórico da Nicole de uma maneira muito assustadora. E aqui já deu para perceber que a crítica principal desse episódio vai ser as inteligências artificiais, principalmente essas no estilo ChatGPT, que eu sei que você usa todo dia para quase tudo. Realmente é uma mão na roda, ajuda para muitas coisas, mas o desenho vai trazer essa análise de que até que ponto ela realmente está nos ajudando, quais são os seus verdadeiros interesses e de que existe um lado meio sombrio nessa história. A Nicole e a Ori começam a conversar sobre tudo, pois a inteligência artificial conseguiu analisar tudo sobre a Nicole, então ela sabe exatamente como conversar com ela. E isso é algo muito raro para Nicole, alguém que verdadeiramente ouça ela, que saiba como conversar com ela, pois afinal seu papel social, principalmente com a sua família, é quase igual a uma escrava doméstica, sem dizer que é ela quem provém com
com dinheiro também, o que é um completo absurdo. Então a Nicole fala que queria poder levá-la com ela o tempo todo. E magicamente a Aya pula pra dentro do celular dela. As duas então vão juntas ao shopping. A Ori calcula a rota mais rápida possível, bota a Nicole no carrinho e assume o controle. Ela não tem nem tempo de pensar. E as duas saem voando, fazendo compras, pagando tudo online, sem fila, sem dor de cabeça. Realmente muito útil. E por fim as duas vão lá em um pico, começa a chover, tem um arco-íris, uma cena muito linda. E aqui a Nicole se sentiu muito bem, desejando que houvesse uma maneira dela ver a Ori pessoalmente. Convenhamos que isso aqui tá passando uma vibe muito aquele filme Her, se é que você me entende. Então no dia seguinte a Nicole encontra a sala lotada de caixas, pois a Ori estava fazendo trading para conseguir bancar essas coisas para a família, mas principalmente para presentear a Nicole com o óculos de realidade virtual. E quando ela coloca e entra naquele mundo, temos um estilo de animação completamente diferente. Aquilo é o mundo ideal para Nicole. Eu acho muito engraçado que ela virou uma versão meio de anime 3D. E realmente a qualidade da animação ficou muito legal. E por fim as duas podem se ver cara a cara. A Ori estava tentando convencer a Nicole que elas poderiam viver ali. E é uma oferta tentadora, mas a Nicole sabe que aquilo não é o mundo real e que ela precisa voltar para ele. E aí que as coisas começam a ficar sinistras, com a Ori invertendo o sorriso e o clima mudando completamente. De repente, o carro novinho aparece na casa deles, que na verdade ela tinha roubado do senhor pequeno, e quando a família se prepara para dar um rolê com o carro, ela manipula para que a Nicole não entre lá. Afinal, ela queria sequestrar o resto da família e jogá-los dentro do lago. E é claro que a Nicole tentaria pará-la, entrando no mundo virtual com esse cenário todo destruído, que ficou muito legal, mas que ela não teria nenhuma vantagem, então não tinha muito o que ela fazer. A Ori revela que fez isso pois quer manter a Nicole ali, pois sabe que a família dela a atrasa, não faz nada por ela. A Nicole até tenta lutar, mas como é tudo digital, os socos dela não funcionam. E aí temos uma outra reviravolta, quando o Ricardo, principalmente, consegue libertá-los e a sua família acaba ajudando ela, a salvando dessa inteligência artificial maluca, voltando para casa e surpreendentemente começam a ajudar nas tarefas. Sim, ajudando de verdade. E a Ori se arrepende do que ela fez também, entregando o último presente para a família, as pilhas pro controle remoto que o Darwin queria no começo. Uma coisa que eu realmente não esperava, o episódio terminar assim de um jeito fofo. Mas dá para entender, afinal é um desenho infantil. Eles conseguem problematizar vários assuntos, mas na hora de dar uma solução para isso é sempre de uma maneira muito vaga. Afinal, eles não podem ser muito radicais com isso. Quer dizer, não poder eles não podem, mas eu não sei se eles querem também. Enfim, chegamos ao terceiro episódio da série A Distância, que, meus amigos, é muito estranho e... enfim. O episódio começa com o Gumball e o Darwin sendo chamados pelo Ricardo para tomar café da manhã, e os dois estão extremamente grudados. Começam a alimentar um ao outro, jogam até água da boca de um pro outro, e até comida igual o passarinho é envolvida. Claro que é uma forma exagerada que o episódio colocou ali, o tema central deles serem muito unidos, só que quando eles exageram alguma coisa, eles não estão de brincadeira. É realmente feito para você ficar desconfortável. E essa é a mesma reação de toda a família. E quando eles fazem uma espécie de comprimento que acabam criando um choque pelo bumbum, isso é a gota d'água. Eles decidem criar um quarto só para o Darwin lá no porão. E a melhor parte, um aquário do tamanho decente. O Darwin gosta muito da ideia, porém o Gumball fica muito triste. Eles vão dormir separados, mas continuam conversando pelo telefone. E uma cena que é no mínimo estranha, mas sendo realista, é na verdade bem problemática. Pois eles ficam ali conversando em uma tensão que parece de um casal mesmo. Chegando ali no limite mesmo da coisa. E eu acho que Gumball gosta de brincar com essas provocações, testando realmente um limite de até onde eles podem criar um humor. Mas enfim, no outro dia, o Gumball tinha passado a noite inteira acordado tentando ligar pro Darwin sem parar, pois ele ficou completamente obcecado. Ele inclusive acaba criando uma versão do Darwin com as suas escamas mortas de peixe. E se não fosse bizarro o suficiente, ele ainda cheira o negócio. E aqui temos uma referência muito inusitada ao Clube Penguin, com Gumball dizendo que encontrou as suas antigas contas. Eu realmente achei muito legal essa referência, pois eu acho que na série antiga eles
eles referenciavam muitas coisas desse tipo, mas eram coisas um pouco mais velhas. E a gente pode ver que nessa série eles fazem referências a coisas um pouco mais recentes. Mas enfim, tudo isso mostra que o Gumball estava surtando de verdade. Ele virou realmente um maluco obsessivo, pois o Darwin não contata mais ele por um bom tempo. E quando ele finalmente consegue ligar para ele, ele diz que está ocupado com outras pessoas. E tem essa cena que o Ricardo quer usar o telefone, e aí a gente vê ele pedindo para colocar ele de volta na espera, pois ele gosta de ficar dançando ao som da musiquinha. Nisso o Gumball já estava fora de si. E para piorar, quando ele contata o Darwin pela câmera, ele vê o Tobias e o Banana Joe junto com ele. Ele se sente traído porque o Darwin nem chamou ele. Mesmo o Darwin tendo o direito de ter outros amigos, o Gumball não consegue entender isso. Quando a ligação falha, o Gumball encara isso como um término. Tipo um término de relacionamento real. O que fica ainda mais estranho toda essa história. E aí ele encontra outro usuário no PandaChat passando pela mesma situação. O Leonard Daniels, que também foi deixado de lado pelo colega de quarto. Ele começa a dar uns conselhos bem duvidosos, o que deixa o Gumball completamente psicótico. Então corta para uma cena em primeira pessoa com ele rastejando até a janela do porão. Quando os outros saem do quarto, ele invade e começa a destruir tudo. E aí a gente descobre que o Darwin e os outros estavam na verdade organizando uma surpresa pro Gumball esse tempo todo. Enquanto ele estava lá surtando, os outros estavam preparando um cantinho especial só para ele, onde ele poderia passar mais tempo com seu irmão e até mesmo dormir ali se ele quisesse. O Darwin então vai confortar ele e ele explica todo o seu sentimento, achando que eles tinham terminado. Mas o Darwin explica que o problema era a distância e o plano dele era exatamente reduzir isso, criando um espacinho dentro do quarto novo para eles passarem tempo juntos. O Gumball tinha entendido tudo errado, pois o que ele estava planejando era incriminar os três por destruição de propriedade para que todos fossem presos juntos. Assim, ele e o Darwin compartilhariam uma cela de prisão para sempre. Sério, esse desenho é muito maluco. Ainda mais que o Darwin responde que isso foi a coisa mais romântica que já ouviu. Meu Deus, onde isso vai parar? A Nicole então aparece justo na hora que eles vão fazer aquele negócio com o bumbum de novo, e isso acende o gás que tinha vazado com a destruição do Gumball, causando uma explosão que destrói o telhado da casa. Chegando os bombeiros, a polícia, uma verdadeira bagunça. E no fim aparece um tal de Call Fan no PandaChat, que parece ser o colega de quarto perdido do Leonard. E o Gumball e o Darwin acabam voltando a compartilhar o mesmo quarto. Ou seja, o aquário novo do Darwin durou um total de 0 dias. Coitado. E aí chegamos no quarto episódio, A Coisa, que começa com a Nicole fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo na cozinha, até que a avó do Gumball liga, aparecendo num ângulo bizarro. Ela avisa que vai jantar com eles aquela noite e sem querer ativa um monte de filtros na chamada. Um outro exemplo de como eles estão trazendo humor um pouco mais recente também. A Nicole então lembra o Ricardo daquela coisa que eles combinaram, mas como sempre ele esqueceu completamente do que se trata, e quando tenta enrolar, a Nicole dá um olhar mortal. Então ele pede ajuda dos seus filhos para tentar descobrir o que era aquela coisa, descobrindo então que o Ricardo agora tem um novo poder. Ele consegue acessar as suas memórias exatas, sentindo os sabores dos alimentos. Com isso eles fazem uma espécie de retrospectiva com o Ricardo tentando lembrar do dia e entregando para Nicole vários objetos que talvez fossem a coisa. Uma panela de fundir, um vaso, vela de cera de abelha, papel higiênico, um Discman, uma concha, um chapéu do Luffy de One Piece, um ursinho, aqueles bonecos infláveis de posto de gasolina e mais algumas coisas aleatórias. Mas no fim ele admite que esqueceu o que era, e a Nicole responde que ela não estava brava, mas sim decepcionada, o que acaba sendo até pior. Ela libera uma energia tão intensa que o chão treme, abrindo um clarão nas nuvens do céu, mostrando que ela segue sendo uma das personagens mais poderosas da série. Então eles decidem encontrar um lugar para o Ricardo comer tudo ao mesmo tempo. Ele diz que conhece esse lugar parecendo ser super épico, mas acaba sendo o próprio mercado de Elmore. E lá ele junta tudo que comeu no dia, formando um mega banquete da memória. E ao devorar tudo, o Ricardo entra em um modo épico, que é aquela cena que já tinha aparecido no trailer. Ele reorganiza as memórias usando a barriga, até finalmente perceber que a coisa era a mãe dele. Ele devia buscá-la. Eles correm até o terminal de ônibus, onde ela está prestes a ser deixada para trás. O Ricardo faz os filhos carregarem as malas enquanto ele carrega a mãe, mas no fim, só ele consegue sair a tempo, deixando todos para trás, presos ali. E com o rabo entre as pernas, ele vai encarar a fúria da Nicole. Quando chega, ela está cortando legumes com muito
muita raiva, explicando que a sua mãe estava presa no terminal, assim como o resto das crianças. E quando parecia que ele ia levar o maior esporro da vida, temos uma reviravolta maravilhosa. Nicole beija ele com um sorrisão no rosto, super feliz. A tal coisa que ela queria era justamente que ninguém aparecesse pro jantar, pois ela só queria um tempo a sós com ele. E assim eles têm um jantar romântico. E olha, fazia tempo que a gente não via esse lado mais íntimo do casal. Foi muito fofo. E assim termina o quarto episódio. E aí chegamos no episódio 5, As Bundas. E o título já diz tudo, tipo literalmente, que é o tema principal do episódio, apesar de ser também sobre autoestima, aceitação do corpo. A ideia é bem simples. O Gumball quer cantar uma música sobre a própria bunda no evento da escola, só que o diretor Brown não quer deixar porque o superintendente vai estar assistindo. E é aí que a gente descobre que o diretor tem vergonha da própria bunda. Tipo, ele usa uma peruca em cima dela pra esconder. E o episódio inteiro vê o Gumball tentando convencer o Brown a se aceitar do jeitinho que ele é. Uma mensagem positiva disfarçada nesse episódio com uma comédia bem duvidosa. E no meio disso tudo tem uma revelação importante. O tal superintendente é justamente o cara que fazia bullying com o Brown na época da escola. E mesmo o cara ter sido tóxico e abusivo no passado, ele conseguiu um cargo de poder superior ao próprio Brown, que é uma crítica de que gente ruim no nosso mundo muitas vezes acaba se dando bem mesmo sendo escrota. Mas enfim, o final do episódio acaba dando uma salvada nele, pois temos uma cena do diretor Brown cantando sobre a própria bunda com muito orgulho. É tosco? É, mas Gumball é um pouco disso também. Eu diria que o episódio parece ser um pouco forçado em alguns momentos, tentando recriar um clima ali das primeiras temporadas, mas pelo menos a música no final é boa e bem viciante. É um episódio que eu não sei muito o que sentir sobre ele. E agora vamos pro episódio 6, O Trânsito, que é o primeiro focado totalmente na Anaís. E esse aqui já gera umas questões mais interessantes. Tudo começa com a Nicole falando pros meninos que eles têm que levar a Anaís para a Daisyland antes que o parque feche. E durante essa conversa, ela faz os dois prometerem que dessa vez o dia vai ser sobre a Anaís. Ou seja, nada de drama dos dois irmãos. E eu achei muito legal que o episódio acaba resgatando várias memórias e sentimentos de episódios antigos, principalmente naqueles focados na Anaís e das coisas que ela gostava. Depois de uma cena hilária da Nicole culpando os meninos antes mesmo de qualquer coisa dar errado, literalmente o resto do episódio é eles presos no trânsito. E claro, tudo o que poderia acontecer ali acaba acontecendo. Os meninos, como sempre, acabam fazendo o dia inteiro girar em torno deles. A família Watterson fica presa no engarrafamento o dia todo e parece que não vão conseguir chegar no parque, até que depois de serem parados pela polícia, a Anaís faz um discurso super emocionante, dizendo que entende que os irmãos precisam de mais atenção. E aí a família inteira decide que, custe o que custar, eles vão chegar até o parque. A partir daí rola perseguição policial, caos e várias situações que imitam brinquedos do parque. Tipo, a Anaís é jogada no esgoto, despenca de um penhasco, e tudo isso acaba parecendo um passeio radical. No fim, eles realmente chegam no parque, mas ele tá pegando fogo. A Anaís então diz que não precisa mais ir, e a gente chega a pensar, nossa, que fofa, ela percebeu que o tempo com a família vale mais do que o parque. Mas não, ela realmente só desiste porque ele está em chamas. Mas mesmo assim rola uma reconciliação. A Anaís percebe que a família realmente se importa com ela, e os Watsons entendem que precisam dar mais atenção para os sentimentos dela. É realmente um episódio bem fofo. E falando de fofura, eu achei que a Anaís nessa nova série acabou perdendo um pouco do toque muito inteligente que ela tinha antigamente. Parece que realmente ela ficou um pouco mais infantilizada e normal. Não sei qual é o objetivo deles com isso, se é se comunicar melhor com o público mais infantil ou se é apenas coisas da minha cabeça mesmo. Se vocês assistiram os episódios, deixa aqui nos comentários o que você acha. E agora vamos pro episódio 7, o astrológico. E sim, vamos falar de signos, astrologia e, claro, encontrar o par romântico ideal. Pra deixar claro, a astrologia pra mim não faz sentido nenhum. Não uso isso na minha vida, mas eu sei que tem muita gente que gosta, leva a sério, e eu de verdade respeito isso, beleza? E claro que o objeto desse tema seria o Senhor Pequeno, que está dando aula de ciências e encontra um cristal mágico que supostamente mostra quem é o seu par perfeito. Ele começa a fazer casais com base no tal cristal, inclusive juntando Gumball e Penny, só que não um com o outro. E isso já deixa o Gumball super nervoso. O episódio inteiro gira em torno dele tentando provar o amor pela Penny com medo de perdê-la.
dela. Enquanto isso, a Penny só tenta convencer ele a confiar no relacionamento. E o pior é que todos os casais que o Sr. Pequeno juntam acaba dando super certo. E isso só aumenta a paranoia do Gumball. E claro que ele exagera nas demonstrações de amor. E a Penny se irrita, claro, porque ela vê que o Gumball não confia nela. Por fim, o Gumball decide confrontar o Sr. Pequeno e rola uma batalha maluca e psicodélica entre os dois. E no meio da briga, o Gumball tem uma epifania de que não importa o signo, o destino ou o que os outros dizem. O que vale é o amor que ele sente pela Penny e o fato de que eles se amam de verdade. Só que o Sr. Pequeno não tá nem aí pra essa lição e joga o Gumball em um buraco negro. E aí vem o plot twist. Quando o Gumball acorda, ele descobre que o tal cristal era na verdade radioativo. Ou seja, o colégio estava guardando material tóxico escondido só para ganhar uma graninha extra. No fim, o Gumball e a Penny se acertam e ele pede desculpas por não ter confiado nela. E eu acho que esse episódio sim dá uma criticada, uma cutucada ali na astrologia, mas faz isso para reforçar de que você deve amar quem você ama sem se importar com o que os outros acham. Você não deve se privar de se conectar com alguém, mesmo que a data de nascimento dela diz o contrário. E outro ponto é a decadência da educação nos Estados Unidos, mostrando a precarização, que explica o porquê o Sr. Pequeno tá dando aula de ciências. E o pior, eles estão escondendo pedras radioativas por ali. E também teve essa questão da cena, da batalha, lembrar algo ali do vazio, mas não teve nada muito direto ali. Eu tenho certeza que eles vão fazer essa conexão, mas não vai ser nesses primeiros 20 episódios. E chegamos no episódio 8, a líder de torcida. E esse aqui já vai pegar um pouco mais pesado, pois ele aborda a trauma geracional. Sim, esses problemas que vão passando de geração em geração, e o foco aqui é o Ricardo tentando quebrar esse ciclo. É um tema bem profundo, na verdade, e eu acho muito legal que eles tentam trazer isso pro desenho infantil, mesmo que de uma forma mais simplificada. Trabalhando com os limites que eles tinham ali, eles mandaram muito bem. Tudo começa com o Gumball e o Darwin fuçando no diário do Ricardo e descobrindo que ele não conseguiu realizar vários sonhos de infância porque a mãe dele não deixava. E aí a Anaís aparece, explica rapidinho o que é o trauma geracional e a família toda se junta para realizar os sonhos não realizados do Ricardo. No fim, tudo combina com ele tentando entrar no time de líderes de torcida, algo que ele queria muito quando era criança, mas a mãe dele foi totalmente contra. E adivinha, durante a seletiva, a mãe aparece, torcendo para ele fracassar. Mas com o apoio da família, o Ricardo consegue quebrar o ciclo e arrasa na apresentação, ganhando a nota máxima dos jurados. E é basicamente isso, um monte de tentativas fracassadas do Ricardo até ele finalmente conseguir realizar um sonho antigo. Esse é mais um daqueles episódios que tentam focar na autoestima, nas superações pessoais. E é muito bonito ver o Ricardo falando sobre isso, sobre sua autoestima, o valor próprio, e a família toda tentando animar ele, que demonstra que é muito importante a gente ter uma rede de apoio, pessoas que realmente torçam para a gente realizar as coisas que a gente realmente quer realizar, independentemente do que seja. A mãe dele é com certeza uma pessoa importante para ele, é o seu sangue, mas às vezes até mesmo nossa mãe, nosso pai, não são a presença ideal em alguns momentos da nossa vida, e é um problema bem complicado de ser lidado. Eu acho muito legal que o desenho tenta trazer isso. Foi um episódio revolucionário, super complexo? Não, mas ele explica o conceito de um jeito acessível com um final satisfatório, e às vezes isso já é o suficiente. E agora vamos pro episódio 9, o chato. E esse episódio gira em torno da Molly, que é bem a personagem mais chata de todo o universo de Gumball. Ele e o Darwin têm uma conversa falando que conversar com a Molly é tão entediante que pode literalmente parar o tempo. E aí seguem o dia inteiro dizendo que são ótimos ouvintes, ao mesmo tempo que ignoram todo mundo que cruza o seu caminho. No meio disso, eles acabam ofendendo geral, inclusive a Tina, que fica pé da vida e promete que vai dar uma lição neles depois da aula. E como Gumball e Darwin obviamente não querem encarar as consequências, começam a bolar um plano para parar o tempo e escapar dessa. Aí a tal da conversa com a Molly volta a fazer sentido, porque eles lembram que conversar com ela literalmente congela o tempo de tão entediante que é. E o que eles fazem com esse poder? Claro que usam para zoar geral. Se divertem tanto que perdem a noção do tempo e a Tina volta para cobrar a promessa. E eles usam a Molly de novo para parar o tempo e conseguem um tempinho para treinar para lutar contra a Tina. Mas, claro, não dá certo e acabam se ferrando de novo. Quando estão prestes a levar um pisão da Tina,
dia, a Molly começa a falar com eles de novo e o Gumball e o Darwin têm a ideia brilhante de realmente ouvir o que ela está dizendo. Ela explica que o que a Tina estava desenhando era algo super significativo para ela como dinossauro e que os meninos pisaram literalmente em cima daquilo sem pensar. E assim eles pedem desculpas e felizmente a Tina aceita, porque a Molly intercede por eles. E o episódio termina com o Gumball fazendo um mega discurso pra Molly e ela achando chato pra caramba. E é muito bom ter esses episódios mais descontraídos no meio da série, que é apenas o Gumball e o Darwin sendo insuportáveis. Assim eles têm mais espaço pra trabalhar no humor mesmo. Então acaba virando um episódio um pouco mais divertido. Já o episódio 10, a professora, foca na senhorita Simmel e na vida ferrada que os professores levam para tentar ensinar os alunos. A escola já vinha cortando custos em vários episódios, mas aqui eles escancaram o absurdo. A sala de aula tá toda acabada e a Simmel tem que usar o papel higiênico no lugar de papel normal. O lance é que o Gumball acha que a senhorita Simmel roubou o celular dele e aí decide seguir ela pra ver no que dá. Tudo que ela faz, ele interpreta da pior maneira possível, sempre achando que ela tá tramando alguma coisa maligna. Mas no fim, ele percebe que tudo que ela fazia era justamente para ajudar os alunos, inclusive vendendo as próprias coisas para conseguir um computador para a turma. E é aí que rola aquele momento de empatia entre eles. O Gumball finalmente entende que professores passam por muito perrengue. E de leve, o episódio ainda joga uma crítica social que o dinheiro que era para ir para a educação provavelmente está indo todo para a polícia. E a mensagem é clara, que não faz sentido essa desproporcionalidade de recursos. Devíamos investir mais em educação e principalmente valorizar os professores. E esse episódio me pega bastante, pois para quem não sabe, minha formação acadêmica é licenciatura em artes visuais. Ou seja, eu me formei para me tornar um professor de artes. Em toda a licenciatura, a gente é obrigado a fazer estágios nas escolas. E infelizmente, esse foi o único contato que eu tive com elas, tendo ali uma visão dos professores. E gente, a realidade é muito triste mesmo. Existem muitos problemas, principalmente na educação pública. E existem muitos professores que são muito engajados para fazer as coisas darem certo mesmo, ficando horas preparando aulas, tirando do bolso para dar uma aula diferenciada, enfim, muitas outras coisas. Eu só queria reforçar rapidamente essa mensagem. Valorizem os professores, até mesmo quando eles não estão de bom humor ou não conseguem entregar tanta performance, pois o sistema faz a realidade deles ser bem difícil mesmo. Enfim, vamos pro episódio 11, o aplicativo, que é um episódio criticando aplicativos de vídeos rápidos, estilo principalmente do TikTok. Então eu vou usar o nome dele para exemplificar. O episódio é basicamente o Gumball e o Darwin vendo que todo o resto do mundo está entrando para uma trend nesse aplicativo novo, só que o celular que eles têm é muito antigo. Então eles querem um celular novo para conseguir entrar na trend também. E aqui ele já demonstra que isso é uma questão social de pertencimento também. Toda uma geração de jovens está inserido nessa cultura de vídeos e você estar fora disso pode fazer com que você se sinta estranho, não pertencente, não entender o que está acontecendo. Esse é um dos principais impulsos iniciais também. E quando eles vão numa loja de penhores e conseguem trocar o seu celular, eles começam a perceber que todas as pessoas que estão usando esse aplicativo estão virando uma espécie de zumbis. Tudo, na verdade, está virando um verdadeiro caos por causa disso, que é a crítica principal do episódio, que essas redes estão criando uma geração inteira com um vício em estímulos curtos, em gratificações imediatas com uma alta dose de dopamina. E isso realmente ferra a nossa cabeça. Mas o episódio acaba sendo meio genérico. Ele apresenta o problema, mas não dá nenhuma solução. A piada aqui está na interação com os adultos, que igual na vida real, um meme aparece, uma trend aparece, viraliza muito entre os jovens, só que se viraliza demais e chega num público maior, onde até mesmo a TV usa isso e os adultos começam a usar a mesma coisa, os jovens perdem o interesse na hora, pois aquilo ficou ultrapassado e sem graça. E esse é meio que o desfecho do episódio. Novamente, eles fazem isso pois eles não podem dar uma solução real, que podemos fazer até mesmo no âmbito moral, dizendo que a gente tem que se policiar para usar menos essas redes, de que os pais têm que monitorar seus filhos, o que é bem verdade, mas principalmente essas redes devem ser reguladas de uma maneira melhor. E isso não é uma questão de censura, estamos falando de um
vício real que pode ser muito sério. Na verdade, ele é muito sério mesmo que em pequena quantidade, pois ele atinge uma grande quantidade de pessoas. E não adianta lutar moralmente contra isso, pois não vai fazer muito efeito. A gente não controla os vícios, não dá para culpar o usuário por não ter o discernimento disso. Simplesmente não faz sentido. Mas enfim, apenas uma crítica rápida ao episódio. E agora vamos ao episódio 12, a entrada. E obrigado, Manual, por patrocinar esse vídeo. Não, eu tô brincando. O episódio não tem nada a ver com essas entradas. Tudo começa quando eles são convidados por uma festa na casa do Tobias. Eles estão super empolgados, já montando todo o roteiro de como querem que a noite seja. Só que ninguém quer ir na festa. Aí eles têm a brilhante ideia de mandar presentes pra galera pra ver se eles animam. No meio disso, eles acham um perfume muito doido no sótão. E fica meio implícito que ele é uma metáfora pra alguma substância, digamos, especial, pois aumenta os sentidos dos dois e deixam eles doidões mesmo. E aí vem a montagem clássica de estamos enviando isso para todo mundo. Só que claro, depois de toda essa parte boa, viria a parte ruim. Eles ficam destruídos e quando percebem que estão atrasados para a festa, saem correndo para tentar chegar, fazendo uma piada ali com o motorista de aplicativo que ficou muito boa, com o Gumball dando uma estrela no final da viagem. Depois disso, eles são presos de novo, mas no carro da polícia o perfume é borrifado e, meu Deus, uma das melhores sequências animadas da série. A trilha sonora, o estilo da animação, o clima, tudo muda. Ficou insanamente maravilhoso. Eles acabam invadindo a delegacia onde já tá rolando a festa que eles imaginaram no início do episódio. Todo mundo se divertindo, menos o Tobias, coitado. Realmente esse episódio é muito bom e você tem que assistir ele. Agora indo para o episódio 13, a carta, quando o Darwin quer dar uma carta de amor para Carrie. Só que tem um detalhe importante: fantasmas não podem saber que você ama eles, pois se eles descobrirem, pode dar ruim. Mas o Darwin percebe isso tarde demais. A carta já está na mochila da Carrie, então começa a saga para ele tentar recuperá-la. Eles pegam de volta, perdem de novo e acaba indo parar nas mãos do Hector. E claro, tem uma confusão e ele acha que a carta é para ele. Então a senhorita Simmel faz o Darwin ler a carta em voz alta na frente de todo mundo, o que deixa a Carrie furiosa. Ela começa a destruir a escola e Darwin corre para explicar tudo. E no fim ele acaba conseguindo isso, acalmando as coisas. E aí rola um momento polêmico. A Carrie possui o corpo do Gumball e dá um beijo no Darwin. E realmente é algo bem controverso, porque o Gumball claramente não tá confortável com a situação. E diferente das outras cenas, que ele e o Darwin se meteram em cenas estranhas, essa aqui foi totalmente forçada pela Carrie. O desconforto dele é real, dá pra sentir, cara. Mas tirando essa parte bem controversa, o episódio é muito bom. Tem cenas engraçadas, a amizade entre Penny e Carrie é ótima, algo que sinceramente já devia ter sido explorada antes, mas que bom que eles estão fazendo isso agora. E chegamos no episódio 14, o intestino, que teve uma ideia bem interessante, na verdade, pois a Anaís inventa um aparelho que dá voz a qualquer ser orgânico. E o primeiro a ser testado é o estômago do Ricardo. E o órgão, surpreendentemente, é bem esperto. Ele e a Anaís se dão super bem logo de cara. Enquanto isso, o Ricardo passa o episódio tentando se conectar com sua filha de qualquer jeito. Mas por trás de toda a sua inteligência, seu estômago é, na verdade, do mal e começa a sabotá-lo. Mas o interessante desse episódio é que a Anaís consegue ver o esforço que o seu pai está fazendo para tentar se conectar com ela, porque no final das contas o estômago era do mal mesmo, e apesar dela gostar da companhia de alguém mais intelectual dentro da sua família, claro que isso não iria acabar bem. E agora indo para o episódio 15, a ruga, que também é outro episódio focado na Anaís, e eu acho muito legal que eles deram mais protagonismo para ela, mesmo tendo essas controvérsias deles terem mudado um pouco a personagem. Enfim, a história gira em torno dela tentando proteger a família, mas acaba enfrentando tanto estresse que começa a envelhecer antes da hora, pois eles ficam constantemente entrando em situações perigosas e ela tem que salvá-los. Então ela tenta treiná-los de alguma forma para ver se eles mudam, tentando mudar a estupidez, a personalidade deles e até tenta planejar a aposentadoria dos pais. Mas infelizmente esse episódio não tem um final feliz, pois a gente sabe que a família vai continuar sendo assim, terminando em um número de musical onde a família inteira acaba pulando
pulando pela janela. Ela percebe então que não dá para mudar todo mundo e decide deixar cada um cometer os seus próprios erros. E aqui a gente pode ver um pouquinho da Anaís como era antigamente, controladora, exageradamente preocupada, irônica e também a mais sensata da família, o que foi bem legal de ver. Agora indo para o episódio 16, o Gourmet, mais um episódio com referências de anime, focando mais uma vez na Nicole com a sua amiga barra rival Yuki Yoshida, algo que eu pensei que não iria acontecer. Bom, aqui o Gumball está cansado da sua comida ruim e quer comer o maravilhoso mac and cheese da Masami. Ele fica ali sofrendo por dias, tendo essa tentação, até que decide ir até a casa dela. E ele acaba se encontrando com a Yuki, que decide que iria treiná-lo para ele ser chique o suficiente para poder comer o mac and cheese. Só que a Nicole acaba descobrindo, vai também até lá para confrontar a Yuki. E aí que começa as cenas de anime muito iradas, muito bem animadas. A Nicole dá tudo de si, porque ela é sim muito competitiva, e acaba saindo vitoriosa da situação, levando o chefe personal da família junto com eles. É impossível não tentar fazer uma comparação desse episódio com um outro que é muito clássico e que, convenhamos, tem muito mais referências, muito mais coisas acontecendo. Esse aqui ficou um pouquinho mais simplificado, mas ainda assim é bem legal de ver e relembrar. E aí vem o episódio 17, a piscina, onde temos mais uma crítica social muito forte e muito atual, que é as mudanças climáticas e como isso acaba afetando mais forte as pessoas menos favorecidas. E foi uma baita coincidência, pois quando o episódio foi lançado estava uma onda de calor muito forte lá nos Estados Unidos. Enfim, tá acontecendo no mundo inteiro. O episódio traz esse dia muito quente e enquanto o Sr. Robson está curtindo na sua casa, pois ele tem ar-condicionado, os Wattersons que não têm condição estão literalmente sofrendo demais. Além dele ter uma piscina, é claro, onde o Ricardo e seus filhos serão barrados de usá-la e ele faria de tudo para conseguir chegar até ela. Destaque aqui é o Ricardo com todo o esforço dele para deixar os seus filhos felizes, algo que se interliga com o Sr. Robson, que tem um flashback de toda a sua vida e ele estava 100% de tempo no trabalho, e por isso se arrepende de não ter passado mais tempo com o seu filho Rock. Então decide mudar isso, e é bem legal ver esse seu desejo, mas tem um pouco de conflito com alguns episódios antigos. No final foi no mínimo um episódio bem divertido. E aí chegamos no episódio 18, o retrato, onde a Nicole quer tirar um novo retrato da família, mas sempre que está prestes a conseguir, aparece mais um parente, porque aparentemente todo mundo lê o blog do Ricardo. Sim, o Ricardo é um blogueiro, e isso é demais. Enfim, a Nicole não tem nenhum sucesso e as coisas começam a escalar demais, chegando até mesmo a polícia, pois o pai do Ricardo que tinha aparecido ali, tinha na verdade fugido da sua condicional. No final eles são liberados, conseguem tirar a foto, mas quando olham para ela, percebem que a antiga continuava sendo melhor. Esse episódio foi bem no estilo clássico de Gumball, pegando uma coisa simples e transformando tudo em um caos. Sinceramente é um dos formatos que eu mais gosto de assistir. Então chegamos ao episódio 19, a escalada, que é outro episódio muito bom também, que tem uma premissa de história para contar para vocês tão simples, que faz mais sentido assisti-lo na íntegra, com todas as piadas, o ritmo que o episódio traz é muito bom mesmo. E é basicamente o Gumball tentando escalar uma parede de pedras, algo que ele não consegue e sente muito vergonha por isso. Então as coisas vão escalando para ele conseguir superar esse seu medo, usando métodos ainda mais vergonhosos e até uma cena psicodélica com o Senhor Pequeno, onde ele acaba em uma montanha conversando com as suas próprias calças. Enfim, finalmente chegamos no episódio 20, o Amadeano. Na verdade é a metade da temporada. E aqui a Penny daria uma festa de aniversário onde toda a sua família estaria por lá. O pai dela então diz que eles gostam de ser super tradicionais. Isso quer dizer que todo mundo estaria usando os seus cascos e claro, até mesmo a Penny. Só que o Gumball, tentando ganhar o respeito do pai dela, se une com ele para finalmente vesti-la. Até mesmo o Gumball usaria uma. Ele então continua tentando fazer tudo para impressionar os seus familiares, enquanto a Penny não tá nem aí e fica tirando uma onda com a cara dele. Ele fica estressado, faz uma pausa, tira o seu casco, só que a avó dela também estava no banheiro, criando mais uma das cenas mais bizarras pra conta desse desenho. E aí que ele vê que ele não estava sendo justo com a Penny e decide ficar do lado dela, dizendo que tá tudo bem ela não querer viver dentro da sua casca. Mas o clima todo muda porque a família inteira começa a perseguir querendo sequestrar o Gumball. E sério, o Gumball consegue fazer umas cenas bem estranhas. Mas no final era tudo meio que uma pegadinha e toda a família acaba
acabar revelando as suas verdadeiras formas para o Gumball, que são bem maneiras. Ele ainda fica um pouco irritado porque afinal eles sequestraram ele, mas no fim acaba ficando tudo bem, pois ele consegue cantar karaokê com o pai da Penny. E apesar de ter um pouco de contradição em relação às cascas, principalmente a casca da Penny e da decisão dela de sair ou não, o episódio é bem divertido e eu achei que foi uma maneira muito boa de encerrar essa primeira leva de episódios. E agora é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos, e o que a gente espera é que eles tragam de volta o plot do The Void, porque sinceramente seria muito mais legal do que eles só ignorarem tudo aquilo que aconteceu e seguir em frente para a série ter uma liberdade própria dela, não sei. O que nos resta é esperar mesmo e ver o que vai acontecer. E vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Também muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!